Bom dia a todos. Quem fala é Elaine Falvo. Estamos aí mais um dia na nossa caminhada do Evangelho de João. Hoje no capítulo 14, dos versos 1 ao 15. Vou estar lendo na versão NVI. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim. Quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Um dos textos mais maravilhosos da palavra. E essas palavras fazem parte aí das últimas mensagens ali que Jesus trazia aos seus discípulos. Algum tempo depois, Jesus já seria entregue aos sacerdotes dos judeus, seria julgado e seria morto. E depois ressuscitado. É o momento que Jesus prepara os discípulos para tudo aquilo que havia de vir. E então Jesus, ali no verso 1, ele está falando, né, que para não perturbar o coração, para crer em Deus e crer nele, né? E no 2 ele diz que ali na casa do Pai teria muitos lugares. É claro, né, com o anúncio ali da partida de Jesus, os discípulos estavam com o coração aflito. E Jesus já começa essa palavra dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso, porque lá na casa do meu pai, onde eu vou, tem lugar para mim e tem lugar para vocês também. Para que eles não ficassem preocupados com o que Jesus tinha dito. Então ele fala, né, no 2, eu estou indo para a casa do pai e com certeza vai ter lugar para vocês também. No verso 3, Jesus diz assim: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então ele está dizendo assim: eu vou, mas eu volto. E ele está dizendo essa volta, a segunda vinda dele. E dizendo, se ele está voltando, é porque também a casa do Pai é o reino de Deus. Então, se nós estamos vivendo o reino de Deus, nós já estamos começando a entender o que é a casa do Pai. Por isso, tem a segunda vinda dele. Então, nós devemos o tempo todo apontar para a casa do Pai. Né? No mundo tão turbulento, no mundo onde tem doenças, tristezas, decepções, qual é a nossa esperança? O que nos consola? É que iremos morar com o Pai. Aqui é passageiro, nós não devemos nos esconder e nos encantar com os bens, com as pessoas, com as realizações pessoais. Isso tudo é muito bom. Mas nós temos que lembrar que a nossa esperança é que nós iremos morar com o Pai. É isso que nos faz, mesmo nos dias mais difíceis, não desistirmos. No verso 5, aparece lá quando Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aí Jesus responde:
mesmo após tantos anos caminhando comigo? Como que você não sabe quem é o caminho? Então, mesmo após 3 anos os discípulos caminhando com Jesus, eles ainda não haviam compreendido quem era Jesus. E que Jesus era o próprio Pai encarnado aqui na Terra. E quantas vezes nós mesmos estamos aqui há tantos anos caminhando com Jesus e muitas vezes não o reconhecemos como Pai. Não reconhecemos quem Ele realmente é, o poder que realmente Ele tem. Então Jesus diz hoje, caminhe comigo, presta atenção em mim. Eu estou aqui do seu lado. Eu sou o seu Pai que te socorre, que te acolhe nos momentos que você mais precisa. Que nós possamos reconhecer a voz do Senhor em todo o tempo, mesmo quando as vozes do mundo forem mais altas, mesmo quando as vozes das lutas, das tribulações estiverem tão altos que nos confundem a voz de Cristo, mas que mesmo em meio a tantas vozes, nós possamos reconhecer a voz do Senhor, do nosso Pai. No verso 6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali ele está dizendo que ninguém mais é a verdade, ninguém mais é a vida. Nenhum Deus, nenhuma situação, nada é mais verdadeiro. E ninguém pode abrir esse caminho que vai levar até Deus. Só através de Jesus pode-se chegar na casa do Pai. É só através dele. Às vezes nós tentamos tantas outras coisas para resolvermos as situações, os problemas, mas é só Jesus o único caminho que nós temos. Nós não temos outra opção. Por isso não devemos tentar as outras opções. Sempre deixar que Jesus seja o nosso caminho, o nosso guia, a nossa única verdade, porque Ele é a vida e só através dele nós chegaremos ao Pai. No verso 8, Felipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe queria ter uma visão clara de Deus. Ele queria ter a voz audível de Deus. E quantas vezes a gente já falou para Deus, Senhor, eu só quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, mas de uma forma audível, física. E Jesus responde para nós, mas eu já tive esse encontro com você, você já me conhece há tantos anos. Há 2000 anos eu estou aqui. E muitas vezes a gente acha que essa voz ela tem que ser audível. Mas nós vamos conhecer a Jesus caminhando com Ele e através do caminho da fé. Nós só conseguimos ouvir a voz de Deus se nós tivermos fé. E como que podemos ouvir a voz de Deus? Lendo a palavra. A voz de Deus está ali na palavra. Ah, mas eu quero ouvir Ele em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. A palavra de Deus é a revelação de quem Ele é para nós. A oração é o relacionamento que eu tenho com esse Pai. E nos versos 11, 12, 13 e 14, diz assim, creio em mim quando eu digo que estou no Pai, o Pai está em mim, ou pelo menos creio, pelo menos por causa das obras. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, e coisas ainda maiores. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então Jesus o tempo todo está dizendo nesses versículos, creiam, aquele que crê fará também as obras que eu faço. Ou seja, Jesus nos dá todo o poder para realizarmos as mesmas obras ou até maiores, mas para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, os dons de cura, dons de libertação, dons da palavra, de levarmos o Evangelho, de praticarmos, de sermos os discípulos de Jesus aqui na Terra. Esse é o desejo do Senhor. Mas nós temos que crer. E todo o objetivo é glorificar o Filho no Pai. Que possamos, então, buscar mais isso. Nós, muitas vezes, nos acomodamos e só sabemos contar dos milagres que aconteceram na Bíblia, os milagres que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás. Mas esse mesmo Deus que estava lá,
ali naquele momento de Jesus na terra, ele estava também há 50, 100 anos atrás e ele está hoje aqui, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, assim como dizem Hebreus. Então que possamos não nos esquecer que Jesus nos convida a fazermos obras ainda maiores do que ele. Possamos nos colocar na presença do Senhor, possamos nos consagrar e pedir para que o Senhor nos use como verdadeiros instrumentos dele aqui na terra, para que obras maiores ainda sejam feitas. E ele fecha esse texto dizendo assim: e o que pedir em meu nome, eu o farei. Então que possamos ter essa fé. Muitas vezes não acreditamos, não, isso aqui Deus não vai fazer, é impossível. Impossível mudar essa situação. Mas o Senhor pode, Ele pode fazer. E nós temos apenas que crer no Senhor. Por isso, eu vou estar orando com você neste momento. Pai, nós te agradecemos por esse texto, onde ele é tão rico, tantas lições nós podemos tirar desse texto, de João capítulo 14. Mas, nessa manhã, Senhor, eu venho pedir para que o Senhor coloque fé em nossos corações. Pai, se estiver no nosso meio aqui, pessoas passando por lutas, por dificuldades, por problemas muito difíceis, muito complicados, ao ponto de dizer, nem Deus resolve essa situação. Oh Deus, que possamos reconhecer em Ti o nosso Pai verdadeiro e que possamos crer em Ti, que essa fé venha a ser renovada em nós, para que nós possamos crer e entender que tudo que nós pedimos em Teu nome, o Senhor o fará. E que o Senhor também possa estar despertando em nós os dons, despertando em nós a vontade, Senhor, de estarmos agindo como discípulos Seus nessa terra e fazendo obras ainda maiores, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas através das nossas vidas. E que o Senhor derrame uma porção transbordante de fé nos nossos corações nesse dia, para que possamos seguir em frente e cumprir todos os seus mandamentos e façamos toda a sua vontade, que nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós e que nós possamos ser cumpridores desse propósito, cumpridores do reino do Senhor aqui nessa terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.